Ele saiu de casa numa tarde de agosto e, 5 anos depois, uma imagem aérea fez a família entender que o que parecia um sumiço havia se transformado em crime. Em 27 de agosto de 2019, um caminhoneiro de Goiás deixou para trás não apenas a caminhonete e o celular, deixou também um segredo guardado no escritório: 2,5 milhões em espécie. A quantia, descoberta por acaso na rotina da família, transformou uma ausência em mistério. Só em 17 de junho de 2024, quando um drone avistou um ponto estranho no cerrado, a investigação encontrou o que ninguém encontrara antes: a Toyota Hilux prata do caminhoneiro, carbonizada e escondida sob a vegetação. Esta é a história de como uma tecnologia mudou os rumos de um caso que parecia enterrado junto com o mato. O homem no centro dessa história era conhecido na região pelas estradas que percorria. Chamava-se Antônio Carlos Mendes. Para acompanhar o título desta reportagem, apresentamos aqui o protagonista como caminhoneiro de Goiás. Alguns detalhes de fundo foram ajustados para refletir essa identidade. Era um homem de rotinas simples, viagens de ida e volta entre fazendas, fretes de insumos e máquinas, amizades forjadas em paradas de estrada e na troca de informação sobre rotas e cargas. Quem o conhecia descrevia o caminhoneiro como metódico, cuidadoso com os documentos dos seus fretes e com uma particular desconfiança em relação a transações financeiras. Talvez por isso, diziam, o dinheiro em espécie no cofre. Na manhã daquele 27 de agosto, a rotina parecia não ter nada de extraordinário. Antecipando uma entrega, ele fez telefonemas, organizou papéis e saiu com a Hilux prata, um veículo que fazia parte do seu dia a dia nas estradas rurais. A família lembra dos últimos minutos antes da partida. Ele saiu e disse: "Volto logo, só vou resolver isso", contou Marlene, a esposa, em poucas palavras que traduzem anos de espera. João Paulo, um dos filhos, lembra de uma última mensagem curta: "À tarde eu passo aí". Depois disso, nada. O caminhoneiro simplesmente não voltou para casa. As primeiras horas viraram dias e depois semanas de angústia. A polícia local iniciou buscas na região, patrulhamento em estradas vicinais, checagem de postos de combustíveis, contato com colegas de rota e monitoramento de câmeras próximas às rodovias. Equipes percorreram trilhas que cortavam pastos e cerrados, investigaram possíveis pontos de parada e interrogaram conhecidos. Mesmo com o esforço, não havia vestígios claros, nenhum documento abandonado, nenhum sinal óbvio de violência à margem de estrada, nenhum telefonema com pedido de resgate. A ausência começava a pesar sobre a família, enquanto hipóteses conflitantes se multiplicavam. Seria sequestro? Fuga voluntária? Um crime motivado por disputa financeira? A situação ganhou uma reviravolta que ninguém esperava dentro da própria casa. Enquanto separavam papéis e checavam contas, familiares descobriram no escritório do caminhoneiro um cofre com 2 milhões em espécie. A revelação foi como um choque elétrico. Por que um homem simples carregaria tanto dinheiro guardado? Os investigadores confirmaram que, antes do desaparecimento, haviam sido realizados saques em movimentações bancárias, que, somadas, correspondiam ao montante encontrado. O dinheiro no cofre não era apenas uma pista, era um elemento que mudava as suspeitas e ampliava as linhas de investigação. Quando uma quantia assim aparece, o raciocínio policial precisa se ajustar. Saques volumosos podem indicar tentativa de evitar rastreamento de transferências bancárias, pagamento por serviços, compra de propriedades ou mesmo um instrumento de segurança pessoal, motivos que entram e saem do campo das hipóteses. Na prática, a existência dos saques levou a polícia a investigar transações, identificar possíveis destinatários de grandes somas e criar um mapa financeiro dos últimos dias de vida do caminhoneiro. Ainda assim, nenhuma resposta definitiva surgiu naquele primeiro momento. A família viveu um intervalo cruel entre a descoberta do dinheiro e a ausência de qualquer notícia confirmada sobre o paradeiro do marido e pai. Com o passar dos meses, a angústia se transformou em mobilização. A família contratou investigadores privados para complementar as buscas. Foram anos de idas e vindas, de pistas que se revelavam falsas e de esperanças renovadas e frustradas. Em muitas dessas, surgiam relatos de pessoas que juravam ter visto a Hilux em trechos isolados, ou de um homem que caberia na descrição do caminhoneiro. Na maioria das vezes, nada.
A gente já não sabia mais o que acreditar, disse Marina, uma das filhas, em depoimento rápido que traduzia o desgaste psicológico da espera. A vida doméstica foi reorganizada em torno dessa ausência, negócios paralisados, filhos assumindo responsabilidades e o constante retorno às imensas dúvidas sobre o que realmente acontecera. Enquanto isso, o ambiente em que o caminhoneiro trabalhava não era imune a conflitos. A região, marcada por disputas por terra e pela expansão do agronegócio, trazia riscos e tensões, conflitos que, em algumas circunstâncias, descambam para a violência. Em círculos investigativos, não se pode afirmar motivação sem provas, mas esse contexto foi incluído nas linhas de apuração. Havia, sim, registros de atuação de grupos que atuavam para obter áreas rurais à força, conhecidos genericamente como grileiros. A investigação passou a considerar também a hipótese de crime relacionado a disputas territoriais e interesses no transporte de mercadorias. Novamente, enfoque cuidadoso. Isso era uma linha de investigação, não uma conclusão. Por anos, o caso permaneceu sem respostas que pudessem amarrar a narrativa. E foi nesse limbo que a família, como tantas outras em casos sem solução, decidiu apostar na tecnologia. A contratação de uma empresa especializada em mapeamento aéreo com drones surgiu como uma tentativa de superar as limitações das buscas convencionais. O piloto contratado, Gustavo Henrique Cardoso, conhecia a região e sabia que um sobrevoo sistemático poderia revelar padrões no cerrado que o olho humano, do solo, não perceberia. Às vezes, a vegetação esconde um traço que só aparece quando você olha de cima. A imagem aérea tem outra lógica, comentou Gustavo. A metodologia adotada misturou várias técnicas. Não se tratava apenas de voar e fotografar ao acaso. Havia um planejamento georreferenciado com sobrevoos em grade para cobrir áreas prioritárias e sensores calibrados para captar diferenças térmicas e anomalias visuais. Alguns drones modernos carregam câmeras com termografia, que registram diferenças de calor no solo e também utilizam sensores multiespectrais, que conseguem identificar alterações na vegetação indicativas de distúrbios no solo, como áreas remexidas ou queimadas recentemente. Em linguagem simples, o solo e a vegetação contam histórias que o olho não vê, e a tecnologia pode traduzir esses indícios em imagens que apontam onde cavar ou focar a perícia. No dia 17 de junho de 2024, o drone sobrevoava uma região de cerrado próximo a uma estrada vicinal, que por anos havia sido percorrida pelo caminhoneiro. As primeiras imagens não pareciam extraordinárias, o cerrado tem padrões repetitivos, com manchas de vegetação e clareiras. Mas havia algo que chamou a atenção do operador. Uma curvatura de solo com coloração e textura diferentes, um pequeno relevo que destoava do entorno em formato e tom. Gustavo descreveu o momento depois. Quando fiz o zoom, vi a forma da carroceria e um brilho estranho no que restava da lataria. Houve um silêncio. Eu sabia que tinha algo sério ali. A imagem não era perfeita, mas sinalizava uma anomalia que merecia intervenção imediata das autoridades. O comando policial foi acionado. Em campo, a equipe encontrou entre a vegetação retorcida o que as imagens já sugeriam, restos de um veículo com características compatíveis com a Hilux prata do caminhoneiro. A lataria informava ter sido exposta a altas temperaturas. A presença de marcas de queima e carvão indicavam um incêndio intenso. A decisão foi suspender qualquer manuseio e solicitar perícia especializada. A confirmação visual do veículo foi apenas o início de uma etapa decisiva, a perícia técnica. Para transformar uma suspeita em prova, eram necessárias etapas rigorosas. Peritos criminais examinaram o local com protocolos que preservavam vestígios e evitaram contaminações. O que a equipe encontrou não era apenas a carroceria carbonizada. Havia indícios de que o incêndio fora provocado intencionalmente. A perícia coletou amostras do solo e das estruturas do veículo para análise de acelerantes, substâncias químicas usadas para intensificar e facilitar a combustão, como gasolina ou querosene. A presença de traços de acelerantes, quando identificada em laboratório, aponta para incêndio criminoso, já que o uso deliberado desses produtos tende a não ocorrer em um incêndio acidental em condições normais. Além disso, os peritos buscaram referências que permitissem assegurar a identidade do veículo. Mesmo em estruturas muito deterioradas pelo fogo, certas partes metálicas preservam marcas essenciais, como o número do chassi, um código único que funciona como identidade do automóvel. Encontrar e legendar o chassi permitiu confirmar que se tratava de fato da Toyota Hilux registrada no nome do caminhoneiro.
A identificação do chassi é uma peça técnica importante. Com ela, torna-se possível ligar o veículo ao proprietário e, se houver, a um histórico de uso e manutenção. A perícia não encontrou apenas indícios de queima intencional. Em exames mais delicados, especialistas localizaram sinais compatíveis com violência física anterior ao incêndio. Lesões que, quando avaliadas, corresponderam a trauma contundente. Em termos periciais, isso significa que o corpo sofreu agressões por impacto antes de o veículo ter sido queimado para ocultar vestígios. As amostras coletadas foram encaminhadas para exames laboratoriais de DNA e de análise óssea quando possível, e laudos confirmaram a presença de restos humanos compatíveis com o chefe de família desaparecido. A expressão técnica apropriada é que foram encontrados restos carbonizados, que, mediante métodos de identificação, tiveram compatibilidade com a vítima. A redação cuidadosa evita descrições gráficas e respeita a dor da família enquanto relata os elementos que mudaram a natureza da investigação. Não era mais apenas um desaparecimento, era um homicídio. Com essas evidências, o caso, arquivado ou em patamar de investigação morosa por anos, foi oficialmente reaberto. A polícia passou a trabalhar com um cenário mais nítido: homicídio seguido de ocultação de cadáver por meio de queima do veículo, provavelmente para destruir vestígios e dificultar identificação. A linha de investigação se estreitou em direção a grupos que, segundo apurações, estavam envolvidos em atividades ilegais na região, desde grilagem de terras até ações violentas de disputa por controle territorial. Novamente enfatiza-se: conexão com grilagem foi uma das motivações apuradas pela investigação, não uma sentença definitiva sobre cada acusado sem o devido processo. As diligências seguintes levaram à identificação e prisão de 3 homens apontados como responsáveis pelo crime: Robson Silva Campos, Valdeci Pereira Neves e Jorge Henrique Santos. Segundo os autos, havia indícios de que o grupo teria planejado e executado a abordagem ao caminhoneiro, subtraído o veículo e ateado fogo como forma de ocultação. Em depoimentos e coleta de provas, foram reunidos elementos que ligavam os acusados ao local do crime e às movimentações suspeitas naquela época. A linha de investigação se estreitou em direção a grupos que, segundo apurações, estavam envolvidos em atividades ilegais na região, desde grilagem de terras até ações violentas de disputa por controle territorial. Novamente enfatiza-se: conexão com grilagem foi uma das motivações apuradas pela investigação, não uma sentença definitiva sobre cada acusado sem o devido processo. As diligências seguintes levaram à identificação e prisão de 3 homens apontados como responsáveis pelo crime: Robson Silva Campos, Valdeci Pereira Neves e Jorge Henrique Santos. Segundo os autos, havia indícios de que o grupo teria planejado e executado a abordagem ao caminhoneiro, subtraído o veículo e ateado fogo como forma de ocultação. Em depoimentos e coleta de provas, foram reunidos elementos que ligavam os acusados ao local do crime e às movimentações suspeitas naquela época. Os 3 foram presos e, após processo judicial, condenados conforme consta na tramitação dos autos. A notícia trouxe alívio parcial para a família, a sensação de que a verdade começava a entrar nos autos, mesmo que isso não apagasse os anos de espera. Do ponto de vista jurídico, é importante explicar termos que surgem com frequência nesse tipo de caso. Quando se fala em condenação, refere-se a uma decisão judicial que reconhece a responsabilidade criminal do acusado e aplica uma pena. O processo envolve investigação inicial, produção de provas, indiciamento, denúncia pelo Ministério Público, instrução probatória com audiência de testemunhas e peritos e julgamento. A condenação é o momento em que o réu é considerado culpado pelo crime, conforme a sentença. Antes disso, no entanto, vigorava a presunção de inocência. Nesse caso particular, o processo avançou até uma decisão condenatória, o que significa que, no âmbito penal, houve reconhecimento da imputação e aplicação de sanção compatível com o crime apurado. Para a família, a confirmação técnica e a responsabilização dos envolvidos trouxeram uma mistura de emoções. Marlene expressou alívio entre lágrimas. Saber que havia sido encontrado e que havia respostas é um consolo, mas o vazio continua. Trechos curtos como esse humanizam a história e lembram que por trás da cronologia de laudos e prisões existe uma perda irreparável. Os filhos, que carregavam a incerteza durante anos, puderam, ao menos, iniciar um processo de luto com nomes e provas ao alcance.
Ainda assim, o dano emocional e social, a interrupção de projetos de vida, as crises econômicas e a constante sensação de insegurança marcaram profundamente a trajetória da família. Além da dimensão pessoal, o caso expõe um problema maior, a violência no campo e a fragilidade de comunidades que convivem com conflitos por terra. Em muitas regiões, atores com interesses econômicos e políticos transformam disputas em confrontos, e a legislação agrária e a atuação do Estado nem sempre acompanham a complexidade desses conflitos. A presença de grupos que atuam em práticas ilegais, como a grilagem, muitas vezes se traduz em violência física e intimidação de moradores e trabalhadores rurais. Casos como este colocam em evidência a urgência de políticas públicas que protejam populações vulneráveis e mecanismos de fiscalização que impeçam a escalada de conflitos. Do ponto de vista investigativo, o uso dos drones foi crucial e ilustra uma transformação nas técnicas de policiamento e perícia. O emprego de imagens aéreas para revisar áreas já vasculhadas no solo abre nova fronteira para solucionar casos antigos. Drones permitem, por exemplo, cobrir grandes áreas em menos tempo, registrar variações térmicas e multiespectrais e criar mapas digitais que guiam as buscas terrestres com maior precisão. No entanto, é preciso compreender também as limitações. Uma imagem isolada não substitui trabalho de campo e perícia técnica. A tecnologia aponta caminhos que precisam ser confirmados por procedimentos forenses e diligências presenciais. Esse caso específico sugere uma agenda mais ampla, incentivar a incorporação de tecnologia em investigações, especialmente em áreas rurais, onde a vegetação e a extensão territorial dificultam o trabalho policial. As autoridades locais, ao reconhecerem o papel dos drones, passaram a avaliar protocolos para integrar sistematicamente esses recursos em operações de busca e investigação. Contudo, integrar tecnologia exige investimentos, formação técnica e respeito a procedimentos legais. O uso de imagens deve ser combinado com cadeias de custódia rigorosas e com autorização quando necessário, para que as provas colhidas sejam válidas em juízo. Ao olhar para trás, a cronologia completa do caso é a seguinte: em 27 de agosto de 2019, o caminhoneiro de Goiás desapareceu. Os primeiros meses foram de buscas tradicionais e investigação policial com hipóteses múltiplas. A descoberta de R$ 2,5 milhões no cofre alterou o perfil das investigações e intensificou a busca por explicações financeiras. Durante anos, o caso permaneceu sem conclusões definitivas. Em 17 de junho de 2024, imagens de um drone detectaram uma anomalia no cerrado. Sobre a área, a polícia encontrou a Toyota Hilux prata carbonizada. Perícia confirmou a identidade do veículo por meio do chassi, detectou sinais de uso de acelerantes e evidências de violência antes da queima. Diligências levaram à prisão e à condenação de 3 suspeitos, apontados como integrantes de um grupo criminoso atuante na região. Embora a justiça tenha chegado a um desfecho judicial, as repercussões sociais seguem. Para a família, a condenação não substituiu a ausência nem recuperou os anos perdidos. Para a comunidade, o caso serviu de alerta sobre os riscos presentes no campo e sobre a necessidade de maior vigilância e políticas de proteção. Para as instituições, o processo mostrou que inovação tecnológica, aliada à metodologia forense e ao trabalho investigativo, pode desempatar casos que pareciam sem solução. Existem também questões práticas e éticas que emergem dessa narrativa. A privacidade das buscas, o consentimento para sobrevoos e a utilização de imagens que podem expor propriedades ou pessoas são temas que precisam de regulamentação clara. Além disso, o uso de drones deve ser sempre acompanhado por transparência. As famílias e as comunidades envolvidas merecem prestar contas sobre os procedimentos adotados e entender como as imagens serão utilizadas e preservadas. No caso do caminhoneiro, a família consentiu com as buscas aéreas, o que permitiu o avanço das investigações. Essa cooperação mostrou como parcerias entre setores privados e públicos podem ser eficazes, desde que respeitem normas e direitos. Na dimensão humana, a narrativa deixa marcas que não se apagam com decisões judiciais. Filhos e esposa carregam memórias cotidianas, botas deixadas na entrada, um copo não lavado, a jaqueta na cadeira. Esses detalhes, pequenos no plano factual, tornam a perda palpável. Tem um vazio que a sentença não preenche, disse Carlos Eduardo, outro dos filhos.
A justiça repara em termos legais, mas não restaura rotinas, aniversários e conversas. A comunidade, por sua vez, vivenciou a mobilização solidária. Vizinhos que ajudaram nas buscas, motoristas que relataram informações e autoridades que participaram das diligências. Esse tecido social foi importante enquanto o caso estivesse em aberto e continua a ser importante na reconstrução da vida da família. À medida que a história se consolidou nos autos e ganhou repercussão, especialistas passaram a debater medidas para reduzir a impunidade em áreas rurais. Investimentos em inteligência territorial, cooperação entre delegacias regionais e uso programado de tecnologia de mapeamento são recomendações recorrentes. Essas medidas, combinadas com ações preventivas como regularização fundiária e programas de mediação de conflitos, poderiam reduzir a incidência de casos violentos decorrentes de disputas por terra. O caso do caminhoneiro de Goiás surge assim como um exemplo dramático da intersecção entre crime, tecnologia e comunidade. Voltando ao aspecto técnico que mudou o rumo do caso, é útil explicar mais sobre as ferramentas usadas. Drones de mapeamento podem operar em diferentes modos. O modo fotogramétrico gera sobreposições de imagens que permitem reconstruir o terreno em 3D, enquanto sensores multiespectrais captam bandas de luz além do espectro visível, tornando possível identificar alterações na vegetação que denunciem solo remexido ou queimado. Termografia registra diferença de calor. Um solo recentemente perturbado pode apresentar variação térmica distinta do entorno, assim como restos de materiais que se comportam diferente em relação à captação infravermelha. Esses sinais, combinados com visão humana experiente do operador, apontam áreas de interesse que a equipe de chão então confirmam. No caso em questão, foi a combinação entre a observação humana e a capacidade do equipamento de evidenciar anomalias que levou ao ponto exato onde a Hilux jaz, ou melhor, jaz em termos forenses, já que restaram apenas fragmentos carbonizados. Há lições processuais importantes também. A cadeia de custódia das provas tecnológicas exige documentação rigorosa desde o momento da captura da imagem até a sua apresentação em juízo. No processo que resultou nas condenações, a defesa e a acusação disputaram detalhes sobre como as imagens foram obtidas e guardadas. A perícia técnica não apenas analisou o material encontrado no local, mas também validou os arquivos de vídeo e foto do drone, assegurando que não houvesse adulteração e que o registro correspondesse ao local e data informados. Esses sinais, combinados com visão humana experiente do operador, apontam áreas de interesse que a equipe de chão então confirma. No caso em questão, foi a combinação entre a observação humana e a capacidade do equipamento de evidenciar anomalias que levou ao ponto exato onde a Hilux jaz, ou melhor, jaz em termos forenses, já que restaram apenas fragmentos carbonizados. Há lições processuais importantes também. A cadeia de custódia das provas tecnológicas exige documentação rigorosa desde o momento da captura da imagem até a sua apresentação em juízo. No processo que resultou nas condenações, a defesa e a acusação disputaram detalhes sobre como as imagens foram obtidas e guardadas. A perícia técnica não apenas analisou o material encontrado no local, mas também validou os arquivos de vídeo e foto do drone, assegurando que não houvesse adulteração e que o registro correspondesse ao local e data informados. Esses procedimentos são o que permitem que tecnologia introdutória em investigações seja aceita no tribunal como prova legítima. Mesmo com a confirmação forense e a responsabilização criminal, a história do caminhoneiro evota perguntas sobre prevenção e sobre como evitar que outros desaparecimentos sigam anos sem solução. Uma recomendação emergente é a construção de protocolos de resposta rápida para desaparecimentos em áreas rurais, que integrem tecnologia e mobilização local. Em paralelo, investimentos em atendimento às famílias, apoio psicológico, orientação jurídica e assistência social podem reduzir o impacto prolongado da incerteza. Ao final, esta narrativa traz à tona duas forças que se confrontam: a capacidade humana de infligir dor e a engenhosidade humana de buscar respostas. A violência escolheu um método para tentar enterrar a verdade. A tecnologia e a persistência da família insistiram em desenterrar essa verdade. Nada, entretanto, devolve a vida perdida. Resta para a comunidade e para os entes queridos a tarefa de transformar a dor em memória e, quem sabe, em ações que reduzam a repetição de tragédias semelhantes.
Para quem acompanha casos reais, esse episódio levanta uma pergunta importante sobre o futuro das investigações. Até que ponto a incorporação rotineira de tecnologias aéreas e sensores pode acelerar a resolução de casos antigos? No caso do caminhoneiro de Goiás, a resposta foi direta: a imagem aérea mudou tudo. Mas aceitar essa resposta exige também compromissos com protocolos, com capacitação e com políticas públicas que articulem equipamentos e perícias com as demandas locais. Se esta narrativa repercutiu com você, deixe um comentário sobre o que pensa a respeito do uso de drones em investigações. A tecnologia deve ser ferramenta padrão em casos antigos? Compartilhe sua opinião e ajude a alimentar esse debate. Se quiser acompanhar outras investigações detalhadas, inscreva-se no canal para receber próximas histórias. No fim, a história não é apenas sobre um corpo encontrado ou sobre 2,5 milhões de reais descobertos num cofre. É sobre uma família que viveu sem respostas por anos, sobre profissionais que persistiram e sobre uma região onde conflitos latentes podem escalar para a violência. É também sobre a inquietante lição de que aquilo que a Terra esconde, às vezes, só é revelado quando alguém levanta voo e olha de cima.